Bem-vindos ao canal Finanças 360 Graus. No vídeo de hoje vamos falar de renda fixa no Brasil em 2025, a melhor janela de oportunidade em décadas. Entenda o cenário, os riscos e como aproveitar taxas historicamente altas. O retorno triunfal da renda fixa em 2025. O ano de 2025 entrou para a história como um dos períodos mais excepcionais para a renda fixa brasileira. Em um ambiente de juros persistentemente elevados, instabilidade fiscal e uma competição agressiva por captação no sistema financeiro, o investidor passou a encontrar oportunidades que raramente surgem em ciclos econômicos tradicionais. Em novembro de 2025, alguns produtos conservadores chegaram a pagar até 33% ao ano, algo incomum mesmo para o Brasil, um país historicamente acostumado a juros altos. Essa rentabilidade extraordinária reacendeu o interesse de investidores conservadores, moderados e até agressivos, que passaram a enxergar a renda fixa como uma forma de capturar retornos expressivos com risco significativamente menor do que a renda variável. O objetivo deste artigo é apresentar de forma ampla, clara e profundamente profissional por que esse fenômeno está acontecendo, quais produtos oferecem as melhores oportunidades, como montar uma estratégia inteligente e o que esperar para os próximos anos. O contexto macroeconômico que explica as taxas elevadas. A explosão de rentabilidade da renda fixa em 2025 não é um fenômeno isolado. Ela é resultado direto de um conjunto de condições macroeconômicas que se combinaram para manter os juros em níveis historicamente altos. Entender esses fatores é fundamental para compreender por que CDBs, LCIs, LCAs, debentures e até mesmo títulos públicos passaram a oferecer retornos tão elevados. Selic elevada e mantida alta por mais tempo do que o previsto. A Selic, principal instrumento de política monetária do Banco Central, permaneceu significativamente acima do nível considerado neutro, aquele que não estimula nem desacelera a economia. Embora o mercado esperasse um ciclo de cortes consistente desde o fim de 2024, o BC adotou uma postura mais cautelosa e prolongou a manutenção dos juros altos. Isso aconteceu devido a um conjunto de fatores interligados. Inflação resistente em setores-chave. Mesmo com a desaceleração em alguns segmentos, 3 áreas continuaram pressionando o índice de preços. Serviços, que respondem por uma fatia relevante do consumo interno e tradicionalmente demoram mais para reagir a mudanças na política monetária. Alimentos, influenciados por choques climáticos, aumento de custos logísticos e instabilidade internacional. Habitação, afetada pela alta dos aluguéis e encarecimento de materiais de construção. Esses setores mantiveram a inflação acima das metas, impedindo cortes mais agressivos na Selic. Incertezas fiscais persistentes. O Brasil enfrentou, ao longo de 2024 e 2025, um ambiente fiscal marcado por dificuldade na implementação de medidas de ajuste, frustração de receitas, crescimento acelerado de despesas obrigatórias, debate constante sobre revisão do arcabouço fiscal. Esse ambiente de incertezas elevou a percepção de risco do país. Quanto maior o risco fiscal, maior a necessidade de manter juros altos para conter pressões inflacionárias e evitar fuga de capital. Pressões cambiais e ambiente global desfavorável. O real sofreu desvalorização diante de alta de juros em economias fortes como Estados Unidos, recuo no apetite global por risco, tensões geopolíticas impactando commodities e fluxos de investimento. Um câmbio mais fraco tende a encarecer produtos importados, alimentando a inflação e forçando o Banco Central a adotar uma postura mais rígida. Postura conservadora do Banco Central. Diante desse conjunto de fatores, inflação, risco fiscal e volatilidade cambial, o Banco Central optou por manter juros elevados por mais tempo, adiar cortes substanciais da Selic até observar melhora consistente nos indicadores, priorizar a estabilidade de preços mesmo ao custo de uma desaceleração mais forte da economia.
Essa decisão aumentou o retorno de toda a renda fixa, já que a Selic é a base para a precificação de títulos públicos e privados. Efeito dominó na renda fixa. Juros altos têm efeito direto e imediato. Títulos pós-fixados ficam mais rentáveis. Por exemplo, Tesouro Selic, CDBs DI, títulos pré-fixados passam a oferecer prêmios maiores para atrair investidores. Títulos atrelados à inflação, IPCA+, elevam o retorno real porque precisam compensar tanto a inflação quanto a taxa de juros mais alta. Como consequência, o investidor encontra em 2025 um dos períodos mais vantajosos da história recente para aplicações conservadoras e moderadas. Política fiscal desafiadora e o impacto nas expectativas. A política fiscal brasileira entrou em um período de forte pressão entre 2024 e 2025. A dificuldade do governo em cumprir metas estabelecidas, como resultado de aumento de gastos, receitas aquém do esperado e restrições políticas para aprovar ajustes, elevou a percepção de risco por parte de investidores locais e estrangeiros. Quando o mercado entende que o país pode não entregar equilíbrio fiscal, surge um efeito imediato: aumento das taxas de juros longas. As taxas das curvas de juros futuras, NTNF e NTNB longas, por exemplo, sobem para compensar o risco de deterioração fiscal no horizonte. Isso encarece o crédito, pressiona o Tesouro Nacional e eleva o custo de financiamento para todas as instituições. Prêmio de risco maior para títulos pré-fixados e híbridos. Com maior incerteza, investidores exigem retornos superiores para travar juros por vários anos. Títulos pré-fixados e atrelados ao IPCA precisam oferecer taxas significativamente maiores para serem atrativos, o que explica a forte elevação dos prêmios em 2025. Instituições financeiras precisam captar mais caro. Com um ambiente mais arriscado, bancos passam a enfrentar custo de capital mais alto. Precisam elevar as taxas pagas ao investidor em CDBs, ILCIs e LCAs. Aumentam os incentivos para captar liquidez de forma rápida. Em resumo, quanto maior o risco percebido, maior o retorno que o mercado exige. Esse princípio básico se intensificou no Brasil em 2025. 1.3. Cenário internacional pressionando mercados emergentes. Além das incertezas internas, fatores globais amplificaram a pressão sobre o Brasil. O ambiente internacional em 2025 dificultou o fluxo de capitais para economias emergentes. Dólar fortalecido globalmente. Com investidores buscando segurança nos Estados Unidos, o dólar ganhou força diante de praticamente todas as moedas. Para economias emergentes como o Brasil, isso significa saída de capital estrangeiro, desvalorização cambial, aumento da inflação importada e pressão por juros mais altos localmente. Juros elevados nos Estados Unidos. O Federal Reserve manteve taxas altas por mais tempo do que o esperado, o que gerou atração de capital para títulos americanos, menor apetite por risco, enfraquecimento do fluxo estrangeiro no Brasil. Esse contexto obriga países emergentes a oferecer juros ainda mais elevados para competir internacionalmente. Redução do fluxo para emergentes. Fundos globais diminuíram a exposição a mercados voláteis. Isso agravou a necessidade dos bancos brasileiros de captar recursos internamente e, portanto, de pagar mais por isso. Volatilidade mundial. Guerras, tensões comerciais e incerteza sobre o crescimento global deixaram o mercado avesso ao risco, elevando novamente o prêmio exigido pelos investidores. Resultado: o Brasil precisou compensar essa aversão com taxas mais generosas em toda a renda fixa, ampliando a rentabilidade para o investidor doméstico. 1.4. Competição agressiva entre bancos, fintechs e plataformas. Se o ambiente global e fiscal já favorecia juros altos, o mercado financeiro brasileiro adicionou um fator extra, uma guerra comercial sem precedentes pela captação de recursos. Bancos médios oferecendo CDBs promocionais. Instituições de porte intermediário foram as primeiras a lançar CDBs com taxas extremamente elevadas. Ofertas por tempo limitado.
rentabilidade acima de 150%, 180% e até 200% do CDI em alguns casos. Isso puxou toda a concorrência para cima. Fintechs inovando com produtos agressivos. As fintechs ampliaram a disputa ao lançar CDBs progressivos, rendimentos que aumentam ao longo do tempo, produtos com liquidez diária e taxas fora do padrão, estratégias de cashback e bônus de rendimento. Essa inovação pressionou bancos tradicionais a reagirem. Plataformas independentes ampliando o cardápio. Corretoras e marketplaces de investimentos expandiram a variedade de emissores e prazos, trouxeram ofertas exclusivas, criaram listas de oportunidades com alta rotatividade, democratizaram acesso a emissores médios e pequenos. Instituições com necessidade urgente de liquidez. Muitos bancos precisavam reforçar caixa para financiar empréstimos, manter níveis regulatórios, sustentar operações diante do custo elevado do capital. Essa urgência levou à prática de superprêmios na renda fixa. O resultado final para o investidor pessoa física. O conjunto desses fatores, risco fiscal, cenário global adverso e competição agressiva, criou em 2025 um dos melhores momentos das últimas décadas para aproveitar renda fixa com retornos extraordinários. O investidor encontra CDBs com taxas raras, títulos indexados à inflação com prêmios robustos, pré-fixados com rentabilidade acima da média histórica. Um verdadeiro mercado do investidor, onde a necessidade dos bancos e o momento macroeconômico se alinham para oferecer oportunidades únicas. Por que alguns produtos chegaram a pagar 33% ao ano? O rendimento de até 33% ao ano observado em 2025 surpreendeu até investidores experientes. No entanto, essa taxa não é um acidente de mercado nem um erro de precificação. Ela é resultado direto de fatores estruturais, conjunturais e de competição agressiva por liquidez. Quando analisamos tecnicamente, fica claro que o movimento tem lógica e fundamento. Abaixo estão os 3 pilares que explicam esse fenômeno. Bancos menores precisam pagar mais para captar dinheiro. Instituições financeiras de menor porte sempre competiram pela atenção dos investidores, oferecendo retornos superiores. Em 2025, essa diferença ficou ainda maior por 3 motivos. 1. Ambiente de risco elevado. Com incertezas fiscais no Brasil e pressão internacional, o custo de captação subiu para todos, e muito mais para bancos médios e pequenos. 2. Necessidade urgente de caixa. Bancos regionais precisaram reforçar liquidez para sustentar operações de crédito, manter indicadores regulatórios, se proteger da volatilidade cambial e macroeconômica. 3. FGC reduzindo o risco percebido. Como o Fundo Garantidor de Créditos cobre até R$ 250 mil por CPF por instituição, muitos investidores se sentiram confortáveis em buscar taxas mais altas, desde que dentro dos limites de proteção. Quando há concorrência acirrada, estresse de liquidez e apetite do investidor protegido pelo FGC, alguns CDBs, de prazos longos, 2 a 4 anos, com risco maior do emissor ou lançados em períodos críticos, chegaram facilmente a 25%, 28% e até ultrapassar 30% ao ano. Essas são taxas excepcionais, mas justificáveis dentro do contexto de 2025. Títulos promocionais por tempo limitado, ofertas relâmpago. Outro motivo que explica taxas explosivas são as campanhas promocionais que bancos e plataformas lançaram em 2025 para captar recursos rapidamente. Esse movimento aconteceu por causa da guerra por liquidez entre bancos médios, fintechs, cooperativas e plataformas de investimento. Para garantir captação imediata, muitas instituições criaram janelas promocionais extremamente agressivas, entre elas, CDBs pré-fixados acima de 18% a 20% ao ano. Com a curva longa de juros pressionada, os pré-fixados tiveram forte alta. Em emissões limitadas, algumas instituições ofereceram até 22%, 24% e até 28% ao ano em cenários mais extremos. CDBs híbridos IPCA mais 10% a 12%. Essa estrutura combinava inflação elevada, prêmio real extremamente alto e expectativa de IPCA acumulado relevante.
O resultado final podia ultrapassar facilmente 25% de rentabilidade anual equivalente. CDBs progressivos. Um dos grandes destaques de 2025. Quanto mais tempo o dinheiro ficava investido, maior a taxa, chegando a acumulados superiores a 30% ao ano dependendo da simulação final. Essas ofertas normalmente duravam horas e eram direcionadas a captar milhões em pouquíssimo tempo. Quem aproveitou essas janelas encontrou retornos raros e altamente vantajosos. 2.3. Híbridos disparando com juros reais mais inflação acumulada. Uma das explicações mais técnicas para rentabilidades próximas de 30% ao ano está nos títulos híbridos, principalmente Tesouro IPCA+, debêntures incentivadas atreladas ao IPCA e CDBs híbridos, IPCA mais juros reais elevados. Em 2025, o Brasil viveu um dos maiores juros reais do planeta. Cenário observado: Selic elevada, inflação persistente mas controlada, prêmios reais extremamente altos, acima de 7% ao ano. Quando você combina juros reais altos, por exemplo, 7 a 8%, mais inflação elevada acumulada, por exemplo, 6 a 7%, mais prêmios adicionais por risco, liquidez ou emissor, a rentabilidade efetiva anual facilmente ultrapassa 20, 25 e, nos casos mais extremos, 30% ao ano. Isso não é um erro de mercado, é uma equação matemática influenciada pelo ambiente de juros altos, inflação resiliente, risco fiscal elevado e emissões híbridas com prêmios generosos. Por isso, títulos IPCA+, com juros reais muito altos, foram responsáveis por boa parte dos retornos acima de 30% observados em produtos complexos ou promocionais. Resumo técnico: por que 33% ao ano foi possível? Selic alta por mais tempo, risco fiscal crescente, pressões globais sobre emergentes, concorrência agressiva para captar recursos, prêmios extraordinários em pré-fixados e híbridos, inflação acumulada mais juros reais extremamente altos, ofertas promocionais com prazos curtos e liquidez restrita. Fundo garantidor de créditos reduz o risco percebido e aumenta a demanda pelos produtos. Gostou do vídeo de hoje? Então deixe seu like, compartilhe com quem precisa dessa informação e se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.